Olá, queridos. Aqui é o pastor Eliezer, da Crossover Global, e é um grande prazer, é um grande privilégio estar com vocês e poder falar do grande desafio que nós temos com relação à plantação de igrejas entre os povos muçulmanos e entre os povos não alcançados. E para isso eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 16, ler dos versículos 13 até o versículo 19. Mas antes, vamos orar. Convido você a curvar a sua cabeça e juntos nos colocarmos diante da presença do nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de nos encontrarmos, ainda que virtualmente, podermos estudar a sua palavra e buscar entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor realize através de nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Fala, Deus, aos nossos corações. Usa-nos, ó Pai, e que cada um dos meus irmãos, pastores e líderes que estão participando nesse momento possam, Senhor Deus, ouvir a sua voz. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu trabalho na Crossover, a Crossover Global planta igrejas entre povos não alcançados, e você pode acessar o nosso site, crossover.global, e ali você vê um pouquinho, aprender um pouquinho daquilo que a gente tem feito. Temos plantado igrejas. Eu, em particular, tenho cuidado mais dos nossos processos de plantação de igreja ali no sudeste da Ásia, principalmente na Índia, no Nepal, Butão, Indonésia, mas também bem próximo ali do trabalho de plantação de igreja no norte da África, países bem fechados também para o evangelho. E nós trabalhamos com a plantação de igrejas domiciliares, principalmente porque nesses lugares igrejas do jeito que nós temos aqui no Brasil, com prédio e com uma estrutura legal, com CNPJ, vamos dizer assim, não são permitidos em muitos desses lugares. E a gente parte de um princípio bem neotestamentário do que é a igreja, de que é um grupo de cristãos que se reúnem para louvar, adorar a Deus, servir o Senhor, aprender. Até a nossa definição de igreja, ela está muito voltada ali para o livro de Atos, no capítulo 2, quando a igreja se reúne e nessa reunião eles louvam, eles adoram a Deus, eles trazem as suas ofertas aos pés dos apóstolos, eles se reúnem para aprender, para se dedicar à doutrina dos apóstolos e ali servir uns aos outros. Então nós entendemos que a igreja pode se reunir sim em casas, muitas vezes se reunir dentro de um bar, como é o caso em muitas das igrejas que a gente tem plantado ali na Ásia Central, ou então numa lanchonete, ou debaixo de uma árvore, como acontece na Índia muitas vezes, na beirada de um rio. O lugar em si ele não é importante, o importante são as pessoas, porque igrejas são pessoas. E igrejas pequenas muitas vezes são mais fáceis de se multiplicar nesse processo de multiplicação que a gente tem visto acontecer em muitos desses lugares. Na Índia, por exemplo, boa parte ali em vários lugares ali no norte da Índia, nós plantamos, junto com os plantadores de igrejas ali nossos no norte da Índia, plantamos mais de 1.300 igrejas nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, que são cerca de 55 mil pessoas espalhadas aí por essas 1.300 igrejinhas em regiões bem diferentes ali vários estados ali no norte da Índia. Da mesma forma, diversas igrejas sendo plantadas ali na Ásia Central, em países como o Azerbaijão, o Uzbequistão, nas fronteiras ali com o Afeganistão. Temos plantado igrejas em todos esses lugares. No Oriente Médio, plantamos igrejas ali na Turquia, na Jordânia, temos igrejas sendo plantadas ali no Marrocos, na Argélia, na Líbia,
em outros países, que a gente não pode falar assim de forma tão aberta aqui, mas estamos plantando igrejas nesses lugares. Igrejas que se reúnem nas casas, igrejas que estão ali focadas, né, no cumprimento daquilo que o Senhor disse que a igreja faria, né? Quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali eu estarei. E assim, essas pequenas igrejas têm se reunido com esse propósito. Eu dou um treinamento de plantação de igrejas em muitos desses lugares. Até aqui no Brasil também dou para pastores que têm esse interesse de aprender. Me coloco à disposição dos irmãos que quiserem fazer, né? Não dá para fazer aqui de forma assim tão rápida, mas o curso inteiro talvez levaria ali uns 2 dias para a gente fazer uma boa abordagem, né, focado em líderes e pastores. Me coloco à disposição para aqueles que tiverem esse interesse de plantar novas igrejas e entender principalmente nesse tipo de contexto, né, um contexto de não alcançados. Bom, eu quero ler esse texto de Mateus 16, porque para mim ele é fundamental no que se refere à plantação de igrejas, no que se refere à igreja em si e no que se refere aos fundamentos do que é a razão daquilo que nós fazemos quando plantamos igreja. Eu quero ler aqui, né, dos Mateus 16, os versículos 13 em diante. Diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam-lhe assim: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne ou sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É muito interessante porque esse é o texto em que Jesus está falando sobre a igreja. É o único texto que aparece nos evangelhos sobre igreja. A palavra eclesia aparece aqui. Há um outro texto que Jesus fala de eclesia quando ele está falando sobre disciplina, né? Se alguém pecar contra você, vai, chama atenção, se não se arrepender, leva para a eclesia. Mas naquele outro texto em específico, muito provavelmente, a eclesia ali, a igreja ali que ele está dizendo, ele está se referindo à sinagoga, ao ajuntamento da sinagoga naquele sentido. Não que não possa ser aplicado à igreja, né? A gente aplica para a igreja também, mas ali ele está falando num contexto judaico. Aqui, porém, Jesus não está falando num contexto de sinagoga, ele está falando a sua eclesia, a sua igreja. E nós aprendemos no capítulo 16 que é Jesus quem está construindo a sua igreja. E se nós, como discípulos de Jesus, queremos fazer aquilo que Jesus está fazendo, aquilo que Jesus quer fazer, nós também precisamos edificar a sua igreja. É interessante, no versículo 13 diz que Jesus levou seus discípulos para Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é uma cidade que não ficava na região judaica ali, né? É uma cidade que fica entre a Palestina e a Síria, região ali da Palestina, hoje de Israel, bem perto ali da fronteira com a Síria. E Cesareia de Filipe foi uma cidade que foi invadida muitos séculos antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, por Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande invadiu aquela cidade, ele viu que era uma cidade muito bonita, tem uma caverna grande lá, uma montanha ali, de pedras, né, rochosas, e lá dentro tem uma caverna, tem um rio bonito, tem um bosque bonito, e tem até hoje isso lá. Ele viu aquele lugar e ele consagrou aquele lugar, depois dele invadir, né, consagrou ao deus Pan, ao deus da natureza, deus grego.
E a partir de então, essa cidade se tornou um lugar de adoração aos deuses gregos, né? E foi o nome da cidade, tinha esse intuito durante muito tempo, era a cidade de Pan, a cidade de adoração a Pan, ao deus Pan. Depois os romanos invadiram, dominaram aquela região. Mais tarde, Herodes, o Grande, conquistou ali, ele recebeu aquele dali de César Augusto para ele cuidar daquela cidade, daquela região. E depois Herodes, o Grande, deu aquela cidade para o seu filho Felipe. E foi Felipe quem reconsagrou a cidade, mudando o nome para Cesareia, colocando Cesareia porque em honra a César Augusto, né? Mas tinham várias outras Cesareias, né? As pessoas tinham o costume de dar o nome de Cesareia como honra a César, mas ficou Cesareia de Filipe. Mas a cidade ainda assim era consagrada ao deus Pan e aos deuses romanos. Então, diferentemente das outras cidades que eram judaicas, onde não haviam ídolos, onde não haviam outros deuses, ali era comum você chegar e você ver ídolos aos vários deuses. Deus Zeus, a deusa Afrodite, Diana e assim por diante. Deuses gregos e romanos estavam ali permeando aquele lugar como um ambiente de adoração aos deuses. Era um imenso lugar de idolatria, onde os romanos e os gregos iam para fazer as suas adorações. E é interessante porque Jesus ele tira os discípulos de Jerusalém, ele tira os discípulos da Galileia também, ele tira os discípulos do meio do povo lá, né? Da sua cultura, da sua realidade, da sua proteção judaica. Né? E leva para uma região gentílica, leva para um lugar de idolatria, leva para um lugar que era considerado pelos judeus como lugar imundo. O apelido que essa cidade tinha para os judeus era a Porta dos Infernos, justamente porque era um lugar de adoração a demônios. Então, Jesus leva os discípulos para a Porta dos Infernos. É interessante isso. E é nesse lugar que Jesus vai fazer a pergunta mais importante. Quem os homens dizem que eu sou? E ele está fazendo isso diante de outros deuses. É diante de outros deuses que Jesus pergunta para eles quem os homens dizem que eu sou. E quem vocês acham que eu sou? E é nessa pergunta, é no meio dos outros deuses que Jesus questiona eles. E é interessante isso porque nós somos chamados, nós somos desafiados a sair da nossa zona de segurança e ir para o meio dos outros deuses, ir no meio dos outros povos, ir naqueles lugares onde nós talvez consideremos como porta dos infernos, ir lá no meio dos povos muçulmanos, nos povos hindus, ir lá entre eles e fazer essa pergunta: quem os homens acham que é Jesus? É lá onde nós precisamos responder essa pergunta. Nós precisamos responder lá. Nós estamos cheios de teólogos, de estudiosos da palavra de Deus, de conhecedores da Bíblia na nossa cultura, e glória a Deus por isso, e precisamos ter mais. Mas nós precisamos, de fato, fazer as perguntas mais significativas acerca de Deus, acerca de Jesus, acerca da nossa vida e nosso relacionamento com Deus. As perguntas teológicas mais relevantes precisam ser feitas diante dos falsos deuses que estão nas Cesareias de Filipe espalhadas pelo mundo. É no meio das trevas onde a luz precisa brilhar. E é lá onde precisamos fazer as perguntas mais significativas. E é interessante nesse texto porque Jesus não responde quem ele é. Quando é que Jesus se apresentou como Filho de Deus, como Deus? Olha, eu sou o Filho de Deus, né? Vem aqui, Pedro, vem aqui, João. Você não vai ver isso nos evangelhos. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quando Jesus é apresentado para os discípulos por João Batista, Jesus é apresentado como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois, eles perguntam para Jesus, onde o Senhor mora? Jesus, quem é o Senhor? O Senhor é esse mesmo que João Batista diz que o Senhor é? Ele fala assim, vem e vê. E esse é o convite que Jesus faz para os discípulos, porque Jesus começa a evangelizar os seus futuros discípulos ali. Vem e vê quem eu sou. Vem e veja o que eu faço. Vem e veja. E tome você as decisões próprias
se eu sou ou não o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Tire você as conclusões de quem eu sou. E é aqui que ele agora vai perguntar, e aí, quem vocês acham que eu sou? Vocês viram o que eu fiz, vocês viram o que eu falei, vocês viram a minha vida, vocês têm testemunhado tudo aquilo que eu tenho feito. Quem eu sou para vocês? E aí é Pedro quem responde, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, tu és o Messias, o Senhor é o Messias. Aí Jesus vai dizer, foi o Pai quem revelou isso para vocês. Queridos, se nós não fizermos o mesmo que Jesus, se nós não formos para os povos muçulmanos, entre os hindus, entre os que não conhecem a Cristo, e não convidarmos as pessoas da mesma maneira que Jesus convidou, dizendo assim, olha, vem e veja, anda comigo, tem um relacionamento comigo, chega perto de mim, chega perto da minha família, tem um relacionamento comigo para ver quem é Deus na minha vida, para ver quem é Deus. Eu sei que você não acredita em Jesus, eu sei que você não acredita na Bíblia, eu sei que você não acredita em nada disso, não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para viver e mostrar para você quem é Deus na minha vida. E você pode tomar as suas próprias conclusões de quem é Deus. Quando nós fazemos esse movimento de ir na direção das pessoas e convidarmos elas a conhecerem Deus através de nós, vem e veja. E aí você vai tomar a decisão. Mas precisamos sim desafiar e perguntar para elas, e aí, agora, quem que você acha que eu sou? Quem você acha que é Deus na minha vida? Você vê o Senhor na minha vida? Você vê o Senhor no meu relacionamento com a minha família? Essa pergunta que a hora que Jesus está fazendo, quem vocês acham que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? É no meio dos não alcançados, é no meio dos falsos deuses, é na Cesareia de Filipe que tem aí, pelo mundo, em vários lugares, que nós precisamos ir. Jesus, ele chama e responde essa pergunta. Pedro responde essa pergunta. E ele, então, por meio dessa resposta, Jesus fala para eles, ele louva a declaração de Pedro. E ele diz para Pedro assim, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Nós sabemos que a rocha aqui da qual ele está falando não é Pedro, mas sim a declaração de Pedro. Tanto é que Pedro, mais tarde, lá na pregação do Pentecostes, ele vai dizer, e também ele vai falar mais uma vez depois diante do Sinédrio, ele vai dizer que Jesus é a pedra angular que vocês rejeitaram. O próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra. Então, a declaração de Jesus é a pedra. Essa rocha que é fundamental e que faz parte do fundamento dessa construção que ele começou aqui, que é a sua igreja. E ele está dizendo assim, tudo que for conectado na terra será ligado no céu, tudo que for desconectado na terra será desconectado no céu. A palavrinha aqui no grego é a palavra luo, no sentido de perder, sim, desconectar, conectar ou desconectar. E ele está falando de pedras, ele está falando de uma construção, ele está falando sim, no sentido assim, olha, aquela pessoa que você trouxer e for conectada a essa rocha, essa declaração de que Jesus é o Filho de Deus, de que ele é o Deus encarnado, no momento em que ela for conectada nessa pedra, ela vai fazer parte no céu. É uma promessa. Nós temos, não Pedro, não é Pedro que está lá no céu, na porta do céu com uma chave gigante, dando entrada ou não para as pessoas. Nós temos a chave para levar pessoas para o céu. E a chave é conectá-las à construção dessa igreja nessa terra. Por isso nós precisamos plantar igrejas. Por isso nós precisamos ir para aqueles que estão desconectados dessa construção divina que o Senhor está fazendo, essa construção chamada igreja, essa família a qual o Senhor está montando. O apóstolo Paulo, ele vai falar isso mais à frente também aos filipenses, dizendo que vocês foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, a qual Cristo é a pedra fundamental, Cristo é a pedra principal. E nessa construção a qual Cristo começou, nós somos chamados, nós somos desafiados a irmos dar continuidade àquilo que ele começou a fazer. Por isso faz parte do plano de Deus para a nossa vida, plantar igrejas. Plantar igrejas. Plantar igrejas porque a solução, a resposta são igrejas. Jesus plantou uma igreja. Depois os apóstolos ficam ali em Jerusalém e eles plantam igrejas. Eles plantam uma igreja. A gente chama isso do ciclo apostólico, daquilo que vai acontecer principalmente nos primeiros capítulos
do livro de Atos. Depois nós vemos Antioquia, nós vemos outras igrejas sendo plantadas, nós vemos ali o apóstolo Paulo fazendo o quê? Plantando igrejas. E ele não apenas planta igrejas, mas ele também envia pessoas para plantarem igrejas. Novas igrejas são plantadas a partir dessas igrejas que foram plantadas por eles. E por isso hoje nós estamos aqui. Porque um dia pessoas lá atrás entenderam o desafio de ir plantar igrejas. O evangelho saiu da Palestina, foi por toda a Europa, alcançou a África, foi para a Ásia. O movimento missionário do Senhor levou por meio dos avivamentos para vários países na Europa, para os Estados Unidos. Missionários vieram para o Brasil. E hoje nós estamos aqui porque missionários pregaram o evangelho no Brasil. Igrejas foram plantadas. Igrejas que trouxeram o evangelho para nós. E nós hoje estamos aqui. Somos fruto dessas igrejas que foram plantadas. O bastão desse movimento missionário, ele está nas nossas mãos. Porque ainda existem milhares de povos que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Mais de 7.000 povos ainda não conhecem o Evangelho. Nós ainda temos mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Nós precisamos de líderes, de pastores que estejam dispostos a enviar missionários para os povos não alcançados, de enviar pessoas corajosas. Nós precisamos perder o medo dos muçulmanos. Os muçulmanos, eles estão sedentos pela palavra de Deus, sedentos por conhecer o Senhor. Precisamos perder medo de enviar para povos difíceis, entre os budistas, entre os hindus. Precisamos colocar o foco no lugar certo do nosso coração. A igreja hoje, ocidental, né, eu vou falar alguns números para vocês, de 100% do movimento missionário, 90% do movimento, de todos os missionários enviados pela igreja ocidental, pela igreja de Cristo no mundo, ela vai para povos alcançados. Apenas 10% de toda a força global missionária vai para os não alcançados, que são 42% da população mundial. 10%. No que se refere a ofertas missionárias, é pior ainda. 97% de todas as ofertas missionárias que nós levantamos nas nossas igrejas, elas são investidas nos países cristãos. Nós investimos em nós mesmos. Apenas 3% de todo esse recurso missionário, esse recurso que a gente levanta, a gente envia para o trabalho missionário entre povos não alcançados. A gente precisa mudar isso. Isso fica evidente de que o nosso coração, enquanto igreja de Cristo, não está em edificar a igreja do Senhor, não está em ir aonde ele ainda não foi, não está em alcançar a ovelha perdida, ela ainda está aqui. Nós queremos investir no nosso próprio povo. Eu não estou dizendo que a gente tem que investir 100% lá, mas a balança está muito desequilibrada. Nós precisamos de líderes, de pastores que tenham como foco a glória de Deus, fazer a vontade de Deus acima da sua própria vontade, de colocar os recursos na mão do Senhor, muito mais do que administrar como se fosse o seu próprio recurso, de entender que o reino é de Deus e não nosso. Precisamos também de pastores que estejam dispostos a abrir mão e investir em pessoas e enviar pessoas. Muitos pastores cometem o pecado de Judas. Aquele não da traição, mas aquele pecado que Judas cometeu quando ele viu a mulher do vaso de alabastro. Quando ela chega diante de Jesus e quebra o vaso e adora a Jesus ali, Judas critica aquela mulher dizendo assim, né? Poxa, por que ela desperdiçando esse dinheiro todo? A gente podia vender e dar esse dinheiro para os pobres. A gente podia usar isso de uma forma melhor. Mas Jesus fala, não, ela está fazendo isso para me adorar. Para me adorar. E ninguém pode tirar isso dela. Às vezes, quando vem um jovem para um pastor, para um líder, dizendo assim, olha, pastor, eu quero ser missionário lá no Afeganistão, eu quero ser um missionário lá na África. Aí o pastor chega e fala assim, não, mas você é um médico, você é um engenheiro, você pode ser tão útil aqui, fica aqui. Não vai. A gente não deixa que os vasos de alabastro sejam quebrados. A gente não incentiva mais que os vasos de alabastro sejam quebrados. Nós falamos, fique aqui, invista aqui, fique... Eu não estou dizendo que a pessoa não deva ser engenheiro, não deva ser médico, ela tem que ser empresário, desenvolver o melhor que puder.
Mas nós roubamos a glória de Deus e mantemos a glória para nós mesmos. Nós ficamos com os vasos de alabastros porque achamos que somos melhores administradores. Pensamos que estamos usando melhor os recursos que Deus nos dá e impedimos Deus de ser glorificado por meio dos vasos. Meu desafio a você, meu querido, desafie os seus jovens, desafie os seus adolescentes, desafie a sua igreja, desafie os seus idosos, desafie os seus adultos, as pessoas da sua igreja a investirem a sua vida, a investirem os seus recursos na obra missionária. Porque o Senhor está fazendo coisas tremendas ainda. Ele usa os seus servos e Ele quer continuar usando a mim e a você. Porque nós somos chamados por Deus para edificar a sua igreja nessa terra. Que Deus abençoe vocês. Se Deus chamar algum de vocês para plantar igrejas entre povos não alcançados, muçulmanos, talvez outros, venha falar comigo, venha falar com a gente. A gente quer estar aí junto com vocês para plantar igreja entre aqueles que ainda não conhecem o nome de Cristo. Que Deus abençoe.